Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos. Sábado, dia 12 de setembro de 2020. Bom, estamos praticamente finalizando o nosso período de consagração. Amanhã, o último dia, desse nosso jejum, Atos 28, encerrando aí 28 dias em que nós estivemos buscando ao Senhor cada dia um capítulo do livro de Atos. Eu tenho certeza que Deus falou muito forte ao seu coração. Eu tenho certeza porque tenho ouvido testemunho de pessoas que foram revigoradas espiritualmente depois de fazer esse jejum. Mas vem novidades por aí. A partir de semana que vem nós queremos desafiar você a uma outra disciplina espiritual, que é a leitura da palavra. Então fica firme, porque ainda tem muita coisa boa de Deus para nós vivermos juntos, né? Então hoje vamos falar de Atos capítulo 27, e hoje eu quero falar do poder de confortar. Bom, depois de Paulo ficar preso ali na Cesareia, na capital da província ali da Palestina, agora ele está indo, e nessa prisão ele prega inclusive para o rei Agripa, e aquela frase famosa do rei Agripa: por pouco você não me converte ao cristianismo, Paulo. E aí Paulo, depois de pregar ele para esse rei, ele é enviado, porque havia apelado para César, até porque muitos falam isso, não, por que Paulo apelou para César? Mesmo que Paulo fosse solto, ele estava ameaçado de morte, os judeus certamente o matariam se ele saísse de lá com vida. Então, o que Paulo faz é ser enviado juntamente com uma tropa romana para a capital do império, que é Roma, e aí Paulo embarca então na sua quarta e última viagem missionária. Dali Paulo não voltaria com vida, Paulo não voltaria a ver Jerusalém com vida, Paulo não voltaria a viver ali aquele momento com seus irmãos. Durante a viagem que Paulo estava fazendo então para Roma, o navio em que Paulo estava quase afunda. Olha só que coisa interessante. É o naufrágio de Paulo, onde ele vai cair ali na ilha de Malta, que nós vamos ver no dia de amanhã. Mas o que nós vemos é que todo o processo ali no capítulo 27 de Atos vai se desenrolar nessa viagem desastrosa que quase leva à morte o grande apóstolo, se não fosse o propósito de Deus. Agora, quando a gente olha para o que aconteceu nessa viagem, nós aprendemos algumas coisas muito importantes, principalmente com Paulo. Nós aprendemos que, primeiro, mesmo estando debaixo de propósito, nós vamos passar por dificuldades. Olha só que interessante. Nós sabemos que Deus havia dito para Paulo que o mandaria para Roma. O próprio Deus já tinha estabelecido como propósito que Paulo passasse um tempo em Roma. Porém, nessa viagem de Paulo a Roma, tudo que poderia acontecer de ruim aconteceu. Desde a sua prisão, como se deu, 2 anos preso, depois enviado para Roma, o navio quase afunda. Ou seja, alguém mais desavisado, com menos profundidade em Deus, com mais afastamento de Deus, poderia questionar, dizer assim: Senhor, mas eu estou debaixo do seu propósito, eu estou debaixo da tua direção, como pode acontecer tanta coisa ruim comigo? Como pode acontecer tanta coisa difícil comigo? Alguém poderia questionar, mas Paulo, ele sabia que mesmo em meio a momentos difíceis, como ele escreve na sua carta aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele estava firme, porque ele sabia que todas as coisas estavam cooperando para o seu bem. Então a primeira coisa que aprendemos é: mesmo debaixo de um propósito, vamos passar por dificuldades. Talvez você nessa manhã esteja passando dificuldades, lutas, aflições, angústias, dores, desânimo, cansaço, falta de vigor. Isso não significa que Deus não tem um propósito na sua vida. Mas isso não significa que você não esteja exatamente onde Deus quer que você esteja. Paulo, em meio a essa luta, estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. O que você precisa entender é que Deus tem os seus propósitos e que os propósitos dele às vezes vão passar por dificuldades em nossas próprias vidas. Bom,
A segunda coisa que aprendemos é que em tudo Deus está controlando e confortando. Paulo, no meio desse naufrágio, em um dia, em uma noite dessas, quaisquer ali daquele naufrágio, Deus aparece para Paulo e diz para ele duas coisas. Primeiro, Paulo, eu estou no controle de todas as coisas. E segundo, Deus conforta Paulo dizendo, eu estou com vocês e ninguém vai se perder. Porque Paulo foi confortado, e aí é o tema do nosso devocional, o poder de confortar. Porque Paulo foi confortado, ele pôde confortar aqueles homens. É interessante, se você ler a história, Paulo, além de levar uma palavra de conforto, ele fala com as pessoas, nós precisamos comer, porque senão nós vamos morrer de fome. Então Paulo dá o alimento espiritual, dá o alimento físico, ele conforta, ele leva não só uma palavra de esperança, mas a própria vida dele é marcada por esperança. E isso é o problema muitas vezes. Nós queremos confortar as pessoas, mas nem mesmo nós temos esse conforto. Paulo recebeu o conforto do Senhor, por isso ele podia confortar. Muitas vezes você não está conseguindo levar conforto para as pessoas, porque nem você tem esse conforto. E Paulo, ele confortou porque ele era confortado. E em terceiro lugar, Deus pode nos usar até mesmo em meio a muita luta. Paulo, em meio a esse caos instalado, em meio a essa grande confusão, em meio a essa luta severa, grande dor, Deus usou Paulo para levar conforto às pessoas. Preste atenção, muitas vezes, essa é uma frase antiga, não é bíblica, mas funciona muito. Muitas vezes nós estamos dando trabalho porque não trabalhamos, porque não servimos. Então experimenta servir as pessoas ao seu redor, experimenta servir aos seus familiares, experimenta servir pessoas que não podem te dar nada, que não podem te retribuir com nada. Experimenta, faça esse sacrilégio, experimenta servir as pessoas da igreja. E você vai se ver de forma maravilhosa sendo confortado por Deus. Paulo, em meio à grande luta, ele serviu. E essa talvez seja a chave. Sabe por que a sua vida não tem propósito? Porque você não serve. Você só pensa em você mesmo e nas suas próprias dificuldades. Então é isso, pessoal. O poder de confortar está muitas vezes em nós sermos confortadores de fato. Então eu te convoco para ser um grande confortador de Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. Um ótimo sábado para todos nós. Nos encontramos amanhã no nosso culto. Aliás, hoje à noite, no culto do Flutuando. Se você quiser ter uma experiência profunda com Deus, vem estar conosco no culto do Flutuando, tá bom? Que Deus abençoe. Um ótimo sábado para todos nós.